Olá, olá, sétimo ano! Bom dia! Tudo bem, gente? Vocês estão bem? Estou de volta, a professora Michele Carvalho. Vou estar com vocês aí dando continuidade, né? Às nossas videoaulas desse ano letivo, tá bom? Espero que seja um ano aí bem proveitoso, que vocês estejam entendendo a matéria, tá? Então vamos lá. Nós vamos hoje abordar esses temas, ó, os termos da oração, né? Quando a gente fala em oração, tô falando daquela frase que tem verbo, ok? Para ser oração, obrigatoriamente tem que ter verbo, tá? E aí nós vamos abordar os termos principais, né? Os essenciais, que é o sujeito e o predicado, tá? Eles são importantes e básicos, né, na formação aí das orações, ok? Então vamos lá, gente. Eu vou passar aqui alguns slides para a gente poder começar o nosso assunto de hoje, tá? Deixa eu me posicionar aqui de forma que eu não atrapalhe a sua visualização, ok? E em alguns momentos pode ser que eu precise sair para ficar melhor, tá? Para você. Então vamos lá. Acho que aqui ficou melhor. Na página 73 do livro 1, se você quiser, você já pode pegar o seu livro, pode abrir nessa página 73, tá? Porque ali também tem a referência sobre esse assunto de hoje, né? A gente está aqui tratando sobre os termos essenciais da oração, como eu coloquei aqui em cima. Você deve também anotar esses pontos importantes no seu caderno, tá? Porque na hora de estudar, gente, é mais prático, tá? Então você vai direto ali nas informações que você anotou, ok? Então a gente já começa aqui falando, olha só, lê comigo, vamos lá. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado, ok? A gente vai relembrar, a gente vai falar de cada um deles, tá? E é em torno desses dois elementos que as orações são estruturadas. Então vamos lá, para tudo e pensa comigo. A gente está falando de oração. Eu já iniciei te explicando que a oração tem que ter verbo, correto? Porque pode ser que você encontre frases aí ao longo do seu estudo que não tem verbo, mas tem sentido completo. Ela consegue comunicar. Então ela é uma frase, tá? Mas para ser oração, para a gente poder trabalhar as orações, classificar, fazer as análises, tem que ter verbo, ok? Então é muito importante você relembrar os verbos, se por acaso você... Ai, caramba, esqueci, professora. Então tem que voltar, a gente tem que estudar e tem que relembrar. Os verbos podem ser de ação, de estado, indicam, né, mudança de estado, verbos de ligação, tá? Os fenômenos da natureza, ok? Então, a gente precisa rever aí os verbos, tá bom? Os verbos significativos. A gente vai falando e vai relembrando ao longo das nossas aulas, ok? Então, anota aí. O elemento da oração sobre o qual se faz uma declaração é o sujeito. Então, presta atenção no que eu falei. O elemento da oração sobre a qual se faz uma declaração é o sujeito. Eu acho que você, enquanto aluno, a vida toda ouviu que o sujeito da oração é aquele que realiza uma ação, não é isso? Quem é o sujeito da oração? Ah, é aquele que realiza uma ação, é aquele que faz alguma coisa, não é? Pois bem, tá. Você pode até pensar dessa forma, não tá tão errado não, não tá errado não. Mas você precisa agora entender de uma forma mais elaborada, complexa, né? Que você pode estar declarando alguma coisa sobre o sujeito. Nem sempre você vai encontrar o sujeito realizando uma ação, mas você vai estar, de repente, comentando, falando sobre esse sujeito. Então a gente vai ver isso também ao longo aí dos trabalhos, das frases todas que a gente vai ler, dos textos, enfim. E você vai perceber isso, tá? Olha um exemplo aqui. A peça da escola falava sobre nutrição. Esse exemplo, inclusive, está no seu livro. Eu tirei de lá, página 73, tá? Se você quiser acompanhar pelo livro, ok? Também pode.
Então, olha só, presta atenção aqui nessa oração, né? Onde eu encontro aqui o sujeito dessa oração? A peça da escola falava sobre nutrição. Quem é o sujeito aqui? Vamos ver se você identifica. A peça da escola, tá? Então, observa. A peça da escola é alguém realizando alguma ação? Não, né? Mas é um elemento da oração sobre o qual nós estamos aqui falando, comentando, né? Estamos fazendo aqui uma declaração sobre, ó, a peça da escola falava sobre nutrição. Percebeu? Então você encontrou o sujeito. Porque senão o aluno fica na cabeça de que o sujeito sempre vai ser alguém. Não. É um elemento essencial, básico da oração, ok? Que pode ser aquele sobre o qual eu declaro alguma coisa, eu falo alguma coisa sobre, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, o sujeito é a peça da escola, ok? Aí, deixa eu só voltar lá. E todo o restante, ó, falava sobre nutrição. Essa parte aqui, falava é o verbo, né? Então, toda essa parte aqui é o predicado da oração, tá? Predicado, ele pode ser verbal, porque ele vai estar... O núcleo dele é o verbo, ok? No caso aqui é um predicado verbal, porque o seu verbo aqui é o falar, tá? Mas ele pode também ser um predicado nominal, tá? E a gente vai ver isso. O predicado nominal, ele tem ali um verbo de ligação, ele vai apresentar um predicativo do sujeito, tá? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui as explicações. Na estrutura da oração, o sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. Presta atenção aqui, gente. Quando você está criando uma oração, o verbo ele vai concordar com o sujeito, tá? Então, deixa eu te mostrar o exemplo. A menina cantava no coral da escola. Observa só, a menina, o que ela fazia? Cantava. Então, você observa que o verbo, ele acompanha a menina que está no singular, ok? Tá? Agora, olha esse exemplo. As meninas. Eu poderia falar assim, as meninas cantavam no coral, tá certo? Não, né? Então, observa que o verbo ele sofre essa flexão para acompanhar o sujeito. Então, as meninas cantavam. Agora tá todo mundo no plural, né? Terceira pessoa do plural, tá? É isso. O verbo concorda com o sujeito, ok? Então, quando for criar suas orações, aí nas produções textuais, enfim, nos exercícios aí que você precisa fazer nos livros, presta atenção, tá? Verbo precisa concordar com o sujeito. Então, vamos lá. Outro exemplo, esse aqui também tirei do seu livro. Diz assim, ó. Muitos vegetais são fontes de fibras, tá? Muitos vegetais são fontes de fibras. Então, olha só. O verbo aqui, são, indica pra gente o quê? Plural, né? Mais de um. Então, muitos vegetais, ó, plural, verbo acompanhando, tá vendo? Tem que acompanhar, né? E aí você realiza a concordância verbal corretinha aí na oração, tá? Então, sempre prestando atenção nessa concordância aí verbal, ok? E o predicado, pessoal? Vamos prestar atenção aqui agora, então, no predicado, né? Falamos aí do sujeito e o predicado. O predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Então, por isso que eu falei, a partir do verbo, não é isso? Ó, o exemplo 1. As ruas são intransitáveis. Qual é o sujeito aqui? As ruas, né? Tá ali. Qual é o verbo? São. Ok? E o predicado? Elas são o quê? Intransitáveis, tá? Então, a gente tem aqui um primeiro exemplo de sujeito, o seu verbo e o predicado.
Esse aqui, as ruas são intransitáveis, é um exemplo de predicado nominal. Tá? Porque você tem aqui o são, que é um verbo de ligação, e tem uma característica aqui, ó, que corresponde às ruas, portanto, um predicativo do sujeito. Tá bom? Então, viu como a gente vai trabalhando a oração, a gente vai analisando, a gente consegue lembrar de todas as classificações, né? Tá? Mas vamos lá, a gente tá focando aqui em sujeito e predicado, ok? Vai fazendo as anotações aí, não deixa de anotar, tá bom? Não fica só ouvindo. Não é hora de ficar só ouvindo, tá? Pega o seu caderno e vai colocando os exemplos, vai puxando a setinha, ó, isso aqui é sujeito, aquilo ali é predicado, circula o verbo, entendeu? Sublinha, tá bom? Tudo que você tornar aí, até usa cor, tinta, porque tudo que chama a atenção, né, o visual te ajuda no seu estudo, na aprendizagem, tá? Então vai organizando aí direitinho no seu caderno. Então vamos lá. Próximo slide. Se você achar necessário, pausa o vídeo, depois continua no play, entendeu? Vai me ouvindo, vai pausando, vai dando continuidade, tá bom? Beleza, então vamos seguindo. Ah tá, eu até, ó, enquadrei aqui, né? Exemplo 1, as ruas são intransitáveis, tá? Só pra deixar mais organizadinho aí pra você ver que aqui é o quê? É o predicado, tá vendo? Vamos pro segundo exemplo. Os alunos chegaram atrasados novamente. Olha aqui. Os alunos chegaram atrasados novamente. Qual é o sujeito aqui, pessoal? Tá até aqui. Os alunos, né? Qual é o verbo? Ó, chegaram, tá? E o predicado? Chegaram atrasados novamente, ok? Então, foi difícil aí identificar o predicado? Não, né, gente? Olha lá. A partir do verbo chegar até o novamente, ok? Tá? Muito bem. E aí você anota, hein? Não deixa de colocar lá as observações. Vamos falar aqui sobre o núcleo do sujeito, tá? Deixa eu só pegar. Porque o núcleo do sujeito é a palavra com a carga mais significativa em torno do sujeito. Então você tem o sujeito. Deixa eu voltar aqui para você entender. Olha só. Nesse exemplo por aqui, ó, os alunos chegaram atrasados novamente. Nós temos aqui o sujeito, os alunos, correto? Mas se eu te pergunto assim, quem chegou atrasado? Alunos. Então, alunos é o núcleo, tá? É o núcleo do sujeito, ok? No outro exemplo, vamos voltar lá no exemplo 1. As ruas são intransitáveis. Aí se eu te pergunto, o que tá tão intransitável assim? Ruas. Ruas é o núcleo. Percebeu? Ruas. Ruas é o núcleo, tá? Se a gente volta, ó, a menina cantava no coral da escola. Tem um monte de palavra, né? Mas ali no sujeito, a menina, qual é o núcleo desse sujeito? Menina. Ok? Olha aqui embaixo. Muitos vegetais são fontes de fibras. E aí, o que são fontes de fibras? Muitos vegetais. Na verdade, vegetais. Então, vegetais é o núcleo do sujeito, tá? É isso. Toda vez que você for analisar aí sujeito, predicado, você vai identificando também o núcleo do sujeito, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar sobre ele e aí você aproveita para fazer essa anotação e escrever aí também, tá? Olha só. Núcleo do sujeito é a palavra com a carga mais significativa em torno do sujeito. Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, há sempre uma com maior importância semântica. Eu costumo falar que assim, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante ali daquele trecho, né, do sujeito. O que é o mais importante ali, tá? E aí você consegue identificar. Vamos ver o exemplo. O garoto logo percebeu a festa que o esperava. Então, olha só, quem percebeu logo a festa? O garoto, né? Mas aí a gente tem um núcleo. Lembra o núcleo? A parte mais importante aí? Ah lá. O sujeito é o garoto e o núcleo do sujeito é somente a palavra garoto.
Depois a gente vai falar desse ozinho aqui, acompanhando, né? O o é um artigo, você já sabe, né? Classe gramatical, gente, tem que lembrar, tá? 7º ano, não pode deixar de estar revendo as classes gramaticais. São 10, lembra? Então, o é o artigo, né? Artigo definido. E a gente sabe que a função desse artigo é o quê? Acompanhar o substantivo. Então, geralmente você vai ver um substantivo escrito numa oração e você vai encontrar ali um artigo acompanhando ele, tá? Então, ele tem a sua função também, né? Ele também funciona como um adjunto adnominal, tá? O artigo definido, como o nome já está falando, ele define, ele determina. E ele também particulariza, né? E o indefinido, ele generaliza. Então, a gente vai também ver isso dentro dos contextos, das orações, tá? Ok? Então, é isso. A gente tem que começar a trabalhar, ó, colocar nossa cabecinha para pensar. Não é só ficar querendo decorar, não, tá? Não dá mais para ficar só querendo decorar, não. A gente tem que começar a trabalhar e desenvolver o nosso pensamento, ok? Então, vamos lá. Exemplo aqui, ó, enquadrei aqui garoto, tá vendo? Ó, por quê? Porque garoto aqui é o núcleo do sujeito, tá? E aí no seu caderno você escreve essas orações e tenta você identificar o que é sujeito, o que é predicado, o que é núcleo. Já é um exercício que você já está praticando até para a prova, tá legal? Então vamos lá. Observe aqui essa oração, olha só. As avenidas estão cheias de poeira tóxica. Antes de falar aqui, presta atenção em mim. Quando a gente forma uma oração, geralmente a gente coloca as palavras numa ordem, não é isso? Uma ordem direta. Geralmente é na ordem direta. A gente coloca o sujeito, o verbo e os complementos. Essa ordem de sujeito, verbo e complementos é a ordem direta, tá? Agora pode ser, e a gente vai ver isso aqui, que o sujeito apareça entre os predicados, que o sujeito apareça lá no final. Enfim, pode haver uma brincadeira, uma mudança nas palavras. Uma dança, tem a dança das cadeiras? Então, a dança das palavras pode acontecer. E a gente vai verificar isso aqui. Então, olha só. As avenidas estão cheias de poeira tóxica. Sujeito aqui, gente. Já enquadrei até aí, né? Qual é o sujeito? As avenidas, correto? Encontramos aí o sujeito, tá? Tem verbo? Tem, né, gente? Qual é o verbo aí? Estão. E esse verbo estar é o verbo de ligação. Então, anota isso aí também, tá? E o predicado? O que é o predicado, gente? É só cheias de poeira? Não, né? Predicado é tudo a partir do verbo. Então, você pega lá, ó. Estão cheias de poeira tóxica. Percebeu? Então, você aí identificou o sujeito, predicado e o verbo de ligação, tá? E aí, o que eu quero falar para você aqui? Presta atenção. A posição do sujeito nessa oração é anterior ao predicado. Por isso, é chamada de ordem direta. E aí, você lembra que eu iniciei falando, né? Nessa posição do sujeito na oração. Se a gente inicia a oração com o sujeito, verbo e seus complementos, ok, ordem direta, tá? Se a gente faz alguma mudança, que nós vamos ver, a ordem vai ser uma ordem inversa, uma ordem indireta. Então, a gente vai observar aqui no próximo slide, olha só. E essa parte da matéria, lá na página 75, você também encontra explicadinho, tá? Então, depois é importante que você, no seu livro, você leia. Lá na página 75 tem todo esse conceito, ok? Tá? Mas é como eu falei, é importante também que você faça as suas anotações. Aquilo que você está entendendo, né? Aquilo que, assim, a professora vai explicando e você vai anotando aí o que é importante, tá?
Então, faça as suas anotações porque também é muito importante, ok? Então, olha só, o que está escrito aí? É possível, leia aí comigo, é possível observarmos que os sujeitos podem ocupar outras duas posições nas orações. Vejamos então cada uma delas. Observe aqui. Quando a oração é formada por predicado, então veja bem, quando eu falo isso aqui, você já deve ir pensando aí, né? Ela disse que a oração começa com o sujeito, depois o verbo e os complementos. Agora ela está dizendo que a oração pode começar pelo predicado? Isso. Pode começar pelo verbo? Isso aí, tá? Então, você pode ter o predicado primeiro, depois você pode ter o sujeito, ou ainda você pode ter o sujeito entre dois predicados, tá? Então, observa o exemplo. Ó, ciscavam despreocupadas as galinhas. Olha o verbo aqui, ciscavam, né? E o sujeito, olha para onde foi parar o sujeito. Tá vendo? Lá no final, deixa eu voltar aqui para você ver direitinho, ó. Qual é o sujeito aqui? As galinhas, tá vendo? Elas estão aqui, ó, depois, né, do predicado, tá? Qual é o predicado? Ciscavam despreocupadas. Ok? Muito bem. Anota aí. Outro exemplo, olha aqui. Despreocupadas, observa ali a estrutura, a formação, né? Despreocupadas, vírgula, ó, tem vírgula, tá vendo? As galinhas ciscavam. Então é só questão de quê, gente? De posicionar as palavras, né? Cada uma aí de forma diferente, entendeu? Tá? Então você tem predicado, sujeito e predicado. Agora olha aqui. Nos bastidores, vírgula, a professora organizava as crianças. Então olha só o que a gente tem aqui. Quem é que está organizando as crianças, pessoal? Responde aí. A professora, né? Então você tem o sujeito, ok? Só que o sujeito ele está após a vírgula. Antes da vírgula você tem aqui, ó, nos bastidores, a professora organizava as crianças. Então é como se fosse o complemento aqui, né, do predicado. Foi dividido aí, foi separado pela vírgula, tá? E você consegue identificar que o sujeito aqui é a professora e aqui o verbo organizava as crianças em algum lugar. Então, percebeu? Isso pode acontecer e acontece até muito. Quando a gente está lendo os textos, se a gente lê com esse cuidado de identificar, você vai ver que existem essas ordens aí diferenciadas. A posição do sujeito na oração pode sim mudar, tá bom? Então, fique atento aí a isso, tá? E não esqueça, gente, não esqueça que os termos essenciais da oração eles são sempre o sujeito e o predicado. Eles são a base para você construir a sua oração, tá legal? Eles são os dois grandes termos que formam as orações, tá? Numa próxima videoaula a gente vai fazer os exercícios, a gente vai corrigir, tá? Eu vou pegar algumas coisas do livro, vou colocar a página aqui para você poder acompanhar, tá bom? Mas enquanto isso, você vai anotando no seu caderno os exemplos que eu coloquei nesse vídeo, tá? E você mesmo pode ir classificando. E não esqueça, não esqueça. O sujeito é o termo da oração que indica de quem fala, quem faz alguma coisa ou do que se fala, né? Ou seja, a gente pode falar, a gente pode declarar algo sobre essa pessoa, a gente pode comentar, ok? Então a gente encontra o sujeito na oração, tá? Eu posso falar, a menina escorregou na escada. Olha só, eu tô falando de quem? Da menina, então a menina é o sujeito, entendeu? Eu posso falar até da primeira pessoa, né? Ó, eu quero muito ser feliz. Então eu, primeira pessoa, é o sujeito da oração, tá? A gente vai ver também que o sujeito ele pode ser reconhecido, né? Classificado. E a gente vai ver numa próxima aula também os tipos
de sujeitos. Aqui eu acabei dando uma pincelada no predicado, né? Predicado verbal, predicado nominal, né? Predicado verbo nominal, quando apresenta tanto a ação, o verbo e a característica, tá? O predicativo. Mas a gente vai ver tudo isso ao longo dos nossos estudos aí, com calma, com ordem, tá legal? Não se apavore. Enquanto isso, você vai anotando o que é importante dessa aula, né? Os termos essenciais, o sujeito, o predicado, como nós vimos, a concordância verbal, o verbo sempre concordando com o sujeito, tá? Se estiver no singular, verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo no plural, acompanhando, tá legal? Essa questão da ordem, né? Como é que o sujeito se posiciona na oração, tá? Pode ser na ordem direta, em que vai aparecer ali o sujeito, o verbo e os complementos. Pode ser nessa ordem inversa aí, né? Em que primeiro pode aparecer o predicado e depois o sujeito. Então, não tem problema. Essas mudanças vão acontecer e o importante é que o aluno identifique, reconheça, tá? Esteja apto a perceber no texto onde eu encontro o sujeito, onde eu encontro o predicado, tá certo, gente? Tá? Com relação ao sujeito, também nós vamos classificar, né, os tipos de sujeitos, tá? Sujeito simples, o sujeito composto, né? O sujeito oculto, que é aquele implícito, tá? O sujeito indeterminado. A gente vai falar sobre tudo isso aí, tá legal? Existe também orações sem sujeito, né? Na verdade, em que o sujeito é inexistente, tá? Então, olha só, muita coisa pra gente ver, pra gente trabalhar, pra gente aos poucos aí identificando, tá? E é importante que você faça a sua parte. Qual é a sua parte? É ficar aí só me ouvindo? Não, né? Então, ó, caderninho na mão, lápis, caneta, livro. Leitura, gente, é muito importante. Não deixe de ler. Quanto mais você lê, você aprende novas palavras, adquire um novo vocabulário. Você pensa sobre aquilo que você está lendo. A leitura te ajuda a produzir novos textos, sabe? Então, a leitura te ajuda muito, tá? Invista nessa questão, né, do estudar, de ler, de praticar os exercícios. Traz aí algo novo, né, para você nesse novo ano aí letivo, tá bom, gente? Então eu só vou voltar aqui mais um pouquinho. A nossa aula tá finalizando. Enquanto eu estou dando um tempo aí para você tá copiando tudo que você precisa, né? Eu sei que a videoaula ela acaba sendo um pouco mais rápida, a gente não tem como, né, se ouvir, como é na sala de aula. Mas aqui você tem a possibilidade de estar parando o vídeo, né? Você pode pausar o vídeo e aí você copia as partes importantes. Quando for atividade, exercício, você faz. Faz antes da gente dar a resposta, entendeu? E aí depois você solta lá, dá o play e aí acompanha para ver se você conseguiu fazer sozinho, se você conseguiu chegar na resposta. Tá legal, gente? Tá? Como eu faço aqui, ó, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, tá vendo? A gente vai classificando e vai destacando. E no caderno é a mesma coisa, é como se fosse esquemas, né? Você monta um esqueminha. Fica mais fácil quando você olhar, você já vai identificar. Então, circula lá o sujeito, entendeu? Sublinha o predicado todo, destaca o verbo, né? De repente coloca o verbo com outra cor, sabe? É muito importante você, a partir de agora, gente, começar a trabalhar as orações. Primeira coisa, identifica logo os verbos nas orações. Fica a dica aí. Olhou para a oração, já sublinha o verbo. Ah, isso aqui é verbo. Vai te ajudar, vai te facilitar muito. Você vai começar a pensar nesse verbo. Esse verbo pede complemento ou não. Esse verbo faz parte de que? Ah, do predicado. Entendeu? Então, então isso aqui, ó. Aí você separa, esse é o sujeito. Você começa a fazer as análises. Tá legal? Não é mais estudar questão de, vou decorar a matéria. Não vai dar certo.
Não se estuda mais decorando matéria. A gente precisa estudar realmente entendendo a matéria, tá? E a gente entende assim, analisando, pensando e praticando sobre ela. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu vou terminar por aqui. Acho que eu já falei muito por hoje e a gente se vê, tá? Numa próxima videoaula, tá? Se for necessário, escuta novamente essa aula e bons estudos para você, tá bom? Tchau, tchau!